Agora, abram suas Bíblias no livro de Zacarias. Quero pedir desculpas. Eu disse isso na sexta-feira, que durante as grandes festas, uma forma correta de ensinar o que está acontecendo, de acordo com o calendário bíblico. Estou tendo que mudar isso um pouco por causa da minha agenda. E, sabe, eu estou acordado desde cedo esta manhã. Por alguma razão, as pessoas de Israel não lembram que eu prego aos domingos de manhã. E eu estive ao telefone desde cedo, respondendo mensagens. E nesta quarta-feira, vamos falar sobre o Yom Kippur. Normalmente eu faço isso em um domingo, mas vamos falar sobre o Yom Kippur, porque eu não tenho outro domingo pra frente antes que ele aconteça. E o Yom Kippur é um tempo no calendário de Deus, em que ele quebra toda maldição em sua vida. Sabe aquela expressão, tal pai, tal filho? Eu conto a história no meu livro de Viciado a Jerusalém, que olhando para o meu pai, a violência que ele tinha, os vícios que possuía, e eu ainda criança odiava aquilo e dizia, nunca serei assim, mas acabei sendo igual a ele. Foi preciso Jesus para quebrar isso, foi necessário o sangue de Jesus para romper isso. Mas este também é o tempo, e o Yom Kippur, na quarta-feira à noite, literalmente acontece na quarta-feira, Deus vai pegar todas as suas bênçãos e selá-las com o sangue de Jesus, de modo que o inimigo não possa roubá-las. O inimigo não pode entrar. E é aqui que a Bíblia diz, eu repreenderei o devorador. O inimigo não vai poder roubar. Deus tem bênçãos para todos nós neste próximo ano, que vão além de tudo o que podemos imaginar. E em seguida entramos na festa dos tabernáculos, Sukkot, sobre o qual eu vou falar nesta manhã, e que multiplica as bênçãos. Normalmente eu falaria sobre Sukkot na manhã de domingo, que acontece a festa. Se Deus permitir, estarei em Israel durante o Sukkot, porque fui convidado para falar no Knesset. Fui convidado durante o Sukkot. Então, se você tiver um pedido de oração, por favor, envie para nós. Eu fui convidado como gentio no Sukkot para ir ao túmulo de José e orar para que os milagres de Deus sejam liberados. Um desses milagres é a cura completa da Tis, que voltará para casa totalmente livre do câncer, sem nunca mais tê-lo. Então, se você tiver um pedido de oração, envie para nós. Nancy ficará aqui para anotar todos. Brincando. Ou você pode enviar por e-mail. E sabe, eu simplesmente não posso perder isso, mas espero conseguir. Porque ao chegarmos, entraremos no sábado e tudo em Jerusalém fecha completamente. Eu vou tentar estar na estrada da peregrinação e ensinar lá da estrada da peregrinação sobre Sukkot, enquanto vocês trazem sua oferta de primícias. Quero mostrar algumas fotos. Podemos mostrar algumas fotos da estrada da peregrinação? Quantos sabem o que é a estrada da peregrinação? Quantos não sabem o que é? Ok? Então, a estrada da peregrinação, e vamos ler sobre isso, ela foi uma descoberta de vários anos atrás por um bom amigo nosso, Zev, que cuida da cidade de Davi. Há muitas coisas na Bíblia que sabemos serem verdadeiras, nunca haviam sido comprovadas arqueologicamente. Assim, as pessoas que não querem que acreditemos na Bíblia diziam não aprova, não aprova, não aprova. E lembro-me anos atrás, quando estávamos lá, havia um lugar chamado Túnel de Ezequias. E caminhávamos por ele até chegar ao poço onde os homens do rei Davi subiram e entraram e sorrateiramente na cidade de Davi abriram os portões e Israel derrotou o inimigo. Você sempre descia esses degraus de pedra até o poço, que obviamente existia, mas depois tinha que subir de volta. E
estávamos lá com alguns amigos de Israel ensinando um grupo do Canadá, quando de repente vimos soldados contornarem um muro de pedra. E perguntamos para onde eles foram, porque não havia nada ali. Eles contornaram um muro, abriram e acabaram de encontrar os portões da cidade de Davi. Tinham acabado de encontrá-los de repente. E havia prova arqueológica de que a Bíblia é absolutamente verdadeira e que os judeus estiveram ali por 4.000 anos. E uma das coisas que todos sabem é o que a Bíblia diz no livro de Malaquias, que o profeta fala no livro de Malaquias. Ele diz: retornai a mim e eu retornarei a vós. Perguntaram como retornaremos, e Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Essa oferta é apresentada 3 vezes ao ano, e você chega diante do Senhor, não chega de mãos vazias, 3 vezes ao ano. Na Páscoa, em Pentecostes, Shavuot e em Sukkot, festa dos tabernáculos. E a história é de que há milhões de pessoas, especialmente em Sukkot, que estavam chegando. Milhões de pessoas vinham de todas as partes trazer sua oferta de primícias. Mas nunca havia evidência disso. Sabíamos que era verdade porque a palavra de Deus dizia, e às vezes precisamos simplesmente crer pela fé. Amém? Mas, quanto mais nos aproximamos do fim, mais Deus revela para nós que era exatamente como Ele disse. E alguns anos atrás estávamos em Israel. Na verdade, a nação de Israel, eles quando descobriram os portões e descobriram o palácio de Davi e tudo isso, porque durante anos eles estavam procurando no lugar errado. E eles acidentalmente encontraram isso. E então a nação de Israel me pediu para vir e fazer comerciais há uns 20 e poucos anos atrás sobre essas descobertas para que os cristãos soubessem. Olhem o que encontramos naquela época. Havia muito pouco escavado, apenas o palácio de Davi e alguns selos dos profetas, e eu estava lá filmando. E não havia nada como vemos hoje, como o centro de visitantes e os restaurantes e tudo mais, mas eles começaram a escavar e eu fazia esse comercial para o turismo em Israel. E de repente eu percebi o que a Bíblia diz. Se eles se calarem, as pedras clamarão. E as pedras realmente clamaram, dizendo: eu disse que era verdade. Estávamos lá com o Zev, que cuida de tudo, e ele disse: venham, quero mostrar algo. E ele nos levou por algumas construções e túneis e nos trouxe para fora. Naquela época ainda não tinha essa aparência. E eles haviam acabado de descobrir a estrada. O que aconteceu foi que, acima de tudo, funciona lojas, habitações e tudo mais. Porque o que as civilizações antigas fizeram era construir sobre as civilizações anteriores. E então um cano próximo ao que hoje conhecemos como a piscina de Siloé, que tem o tamanho de 2 piscinas olímpicas, e foi lá que Jesus curou um homem cego. Sabemos quantos acreditam que isso é verdade, que Jesus curou um homem cego, acreditam que foi verdade, certo? Mas não havia evidência disso, apenas a fé, pois Deus não mente. E no final, um cano de água ou esgoto acabou se rompendo. E em Israel, você não pode cavar nada sem especialistas presentes caso encontre algo, porque não se pode cavar nada sem encontrar algo. Então, cavaram para localizar o vazamento desse cano e se depararam com o pavimento, percebendo que aquilo era a estrada da peregrinação. E há 1 ou 2 semanas eles abriram oficialmente. E eu deveria ter ido, eu fui convidado, mas por questões de segurança fecharam o acesso e eu não pude ir. Da piscina de Siloé, onde eram batizados
Eles então subiram por aqui e isso dá cerca de 600 ou 700 metros, o que equivale a quantas jardas? 7.800 jardas seria algo como 600 metros, equivaleria a quanto? Ok, então é o dobro da largura que temos aqui. Era o dobro desse tamanho aqui. Eles começaram a escavar e encontraram... eu não sei se tem foto disso, eu estava bem acima. Eles encontraram o local exato onde Jesus virou as mesas dos cambistas. Porque encontraram as moedas ali. A razão pela qual Jesus os virou é que ao trazer as primícias por essa estrada da peregrinação, da piscina de Siloé, ocorria uma cerimônia incrível. Eles levavam ramos de salgueiro, faziam a libação de água, traziam o sangue dos sacrifícios, 70 bois durante o Sukkot. Alguém sabe por que 70 bois? Alguém? Muito bem, porque existem 70 nações. E isso profetiza que as nações do mundo um dia deixarão de odiar Israel e se juntarão para servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, na quarta-feira, eu vou mostrar algo que eu nunca falei antes, se houver tempo. E é algo incrível. E esse é o Josh, certo? Eu acho que sim. Então, da piscina de Siloé até o templo, na Páscoa vinham em Shavuot, Pentecostes vinham, mas no festival, no feriado de Sukkot, todos estavam presentes. Agora, cada judeu trazia uma oferta 3 vezes ao ano, ok? Cada judeu. Mas na Páscoa, por estarem espalhados pelo Oriente Médio, podiam enviar alguém para entregar a sua oferta. Em Shavuot, o mesmo, eles podiam mandar alguém, mas em Sukkot, ninguém enviava ninguém. Porque diziam, se você viu essa cerimônia, viu alegria verdadeira, como nunca se viu antes. Porque é quando Deus libera toda a bênção e quebra toda a maldição. E o próximo ano será cheio de alegria, abundância e prosperidade. E é nesse momento que cantam: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e nos regozijemos nele, sempre. E então, soubemos que isso acontecia. Conhecemos as profecias que dizem que vai acontecer. Mas agora temos prova disso. Acho que já contei essa história, mas todos os anos, em Israel, realizam a Conferência dos Embaixadores. E essa conferência, ela reúne os políticos do mundo inteiro para falar sobre as razões políticas de apoiar Israel. E eu sou convidado anualmente para falar sobre as razões bíblicas de estar ao lado de Israel. E o impressionante é que há muitos parlamentares europeus e membros do parlamento e todos que são convidados supostamente são cristãos. Mas é incrível que há muitas dessas maravilhosas pessoas europeias que se dizem cristãos e não conhecem a Bíblia. Eles são cristãos de nascimento, mas na realidade é necessário nascer de novo. Não se é automaticamente cristão por viver na América. Então, o que nós estamos fazendo é ensinar o que a Bíblia diz e levamos esses políticos em ônibus para mostrar lugares da Judeia e Samaria. E eles ficam curiosos e perguntam: Pastor Larry, onde a Bíblia diz isso? Há mais sobre isso? E é um tempo maravilhoso. E este ano não será em Jerusalém, mas em Washington, D.C. E estaremos lá com nossos anciãos e equipe, e o presidente Trump também falará. E assim podemos explicar as razões bíblicas e as provas bíblicas do porquê apoiamos Israel e que esta terra pertence ao povo judeu. Sempre pertenceu e sempre irá pertencer. Amém? Eu estava em uma reunião em Jerusalém que terminou, e eu já contei essa história, com o encontro com o primeiro-ministro Netanyahu. E havia cerca de 30 ou
35 de nós naquela reunião, e políticos e a mídia, e então Josh Weinstein estava na plataforma, estávamos em uma pequena sala, Netanyahu estava lá, e um europeu perguntou ao primeiro-ministro Netanyahu sobre os assentamentos em Israel. Israel está ocupando o território. Ouça, as pessoas morando em Israel são chamados de judeus porque eles estão na Judéia e não na Cisjordânia. E ele insistia, e o presidente Netanyahu, sendo muito gracioso, sendo muito cortês e sendo muito político, não conseguia fazê-lo se calar. E a velha raiva do sul de St. Louis estava surgindo em mim, e ele não parava de falar, e o presidente Netanyahu começou a se irritar. E eu também estava ficando irritado com esse homem que não ouvia, e o Josh, sentado ao lado dele, disse: "Você faz a última pergunta." O primeiro-ministro já estava irritado. Eu disse: "Eu não quero." Ele continuou, e finalmente o Josh disse: "Só temos tempo para mais uma pergunta. Pastor Larry, você é o único líder religioso aqui. O que gostaria de perguntar ao primeiro-ministro Netanyahu?" E eu disse: "Obrigado, Josh." Ele armou para o seu irmão. E eu disse: "Senhor primeiro-ministro, toda vez que Israel descobre algum artefato, os palestinos dizem que é falso. É uma falsificação. E isso é falso, é uma falsificação, não é verdade." E então eu disse, "Temos a estrada da peregrinação." Eu disse: "Você não pode falsificar isso, ninguém pode dizer que é falso." E ele disse: "Pastor Larry, estão dizendo que é falso também." Então eu perguntei: "Como assim?" Ele respondeu: "Bem, nós chegamos lá embaixo e quando ninguém sabia, e colocamos as lajes. E são 600 metros disso." E então eu disse que descoberta importante. E o que foi incrível é que ele se emocionou porque o melhor amigo do pai dele era um dos cavalheiros que escrevia, e eu tenho os livros, você não consegue mais encontrá-los, estão fora de circulação, mas eu tenho. Eu acho que o Ivan encontrou para mim, Nancy também, e eles foram escritos sobre o tempo de Jesus, provando a judaicidade de Jesus. E ele falou sobre esses livros, e ele disse: "Pastor," ele disse, "no tempo de Jesus," ele disse, "Jesus, judeus e gentios caminhavam juntos por essa estrada. Caminhavam juntos." E ele disse: "Acho que acabamos de descobri-la, porque estamos prestes a caminhar pela estrada juntos novamente." E eu realmente acredito que isso seja verdade. Em hebraico antigo não existe a palavra. Eu acredito, estamos muito próximos, porque quando todos caminharmos por essa estrada juntos novamente, será para receber um Messias. Deixe-me compartilhar algumas escrituras aqui em Zacarias 14. Estou tentando resumir algumas passagens. Verso 16. Diz assim: "E acontecerá que todo aquele que restar de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirá de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para guardar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que qualquer das famílias da terra que não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, sobre eles não haverá chuvas." Deixe-me explicar rapidamente isso. Ele está falando sobre nações que em algum momento lutaram contra Israel. Pegue a nação cristã. Durante 2000 anos, a nação cristã culpou os judeus pela morte de Jesus. Culparam os judeus. Agora, a maioria sabe disso, mas a maioria dos cristãos não sabe. Houve uma reunião de líderes gentios da igreja chamada Concílio de Niceia. No Concílio de Niceia, o imperador romano disse:
precisamos transformar o Império Romano, isso em 325 anos após o tempo de Jesus. O imperador romano Constantino, no que hoje é a Turquia, reuniu os líderes 325 anos depois de Jesus. Quantos sabem que alguém pode contar uma história e um mês depois ela pode ficar diferente? Amém? Quando conta uma história de caça, todo ano ela fica maior. É assim que funciona. Sempre mais perigosa do que da última vez que foi contada. Então, imagine a história após 325 anos. Agora, ouça isso. Por 325 anos, não havia nada na doutrina cristã que culpasse os judeus pela morte de Jesus. Nada. Ainda não tínhamos a Bíblia, mas nós tínhamos o Credo dos Apóstolos, nós tínhamos o Didaquê, e nenhum deles dizia que os judeus eram responsáveis por matar Jesus. Tudo dizia que Roma fez. A crucificação era algo romano. A forma como espancaram Jesus era romana. Agora, é claro que haviam alguns judeus envolvidos, uma mão cheia, talvez 5 ou quem sabe 6. Mas a Bíblia diz que prenderam Jesus à noite, para que não houvesse o quê? Tumulto. Ou seja, a maior parte de Israel, quando Jesus entrou 3 dias antes, o aclamavam: Hosana, Hosana, nosso Salvador. Como mudou para todos eles falarem crucifica-o em 3 dias? Não mudou. Isto era propaganda falsa. Começou 325 anos após a morte de Jesus, quando o imperador Constantino, cujo império ia da Inglaterra ao Egito, declarou: de repente, somos todos cristãos. E ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Não havia rádio, ou televisão, ou jornal. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eram pagãos. Então ele decidiu desviar a atenção dos cristãos de Jerusalém e fazer de Roma o centro do cristianismo. Como se fez isso? Primeiro culpando os judeus pela morte de Jesus, proclamando em todo o império a mentira de que os judeus mataram Jesus, e ainda se prega isso hoje. Sim, havia alguns judeus corruptos, comprados. Caifás, que era um sumo sacerdote, uma das 5ª ou 6ª escolhas do Império Romano, pois precisavam de alguém que aceitasse cooperação com os democratas, quer dizer, os romanos. Eu peço desculpas. Quando encontraram o corpo de Caifás, havia uma moeda em sua mandíbula, símbolo de que ele era pagão. Ele podia se dizer judeu, mas não era realmente praticante. Alguém pode se dizer cristão, mas a Bíblia diz que será julgado pelos seus frutos. Você pode se dizer galinha? Eu sou uma galinha. Mas se não houver penas e ovos, não é de verdade. Caifás era sumo sacerdote, mas não foi colocado por Deus, e sim pelo governo. É como culpar toda uma raça por ações de alguns indivíduos. Há pessoas na Ku Klux Klan, mas não todos nós. Há mexicanos ilegais, mas não são todos. Você não pode pegar 2 ou 3 pessoas e taxar uma raça inteira. Isso é racismo. Isso é racismo. Aqueles brancos, aqueles negros, aqueles hispânicos, isso é racismo. Certo? Foi isso que a igreja fez com os judeus. Mas agora, você e eu somos parte de reverter isso, porque isso é a chave para a chuva tardia. O Pai de todas as bênçãos disse: abençoarei os que abençoarem Israel. Como abençoar Israel se todo domingo culpamos os judeus pela morte de Jesus? Hoje temos pessoas como o Charlie
Tucker Carlson e Candace Bogan tentando fazer o mesmo. Devemos permanecer firmes, porque isso está nos mostrando a cada dia que estamos realmente próximos da vinda do Messias. Porque isso é interessante para nós. Porque para aqueles que abençoarem Israel, Deus fará de vocês uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga. Mostrará ao mundo a bênção sobre você e sua família, por estarem com Jesus e por estarem com a nação de Israel. Amém? Agora, deixe-me mostrar algo que vai te impressionar. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto posso cortar, porque quero apenas mais 5 minutos. Ok, vamos ler o 7. Um dos assuntos que talvez eu mostre na quarta-feira. E se você já participou de um culto de primícias, levante a sua mão. Quantos de vocês nunca participaram de um culto de primícias, certo? Uma das coisas que fazemos nesse culto é pegar o que se chama de lulav. Na quarta-feira eu leio com mais tempo, mas um lulav porque em hebraico é chamado assim e em português é conhecido como as 4 espécies. Você tem uma espécie extra que é como uma fruta cítrica, tem um ramo de salgueiro ou de palmeira e etc. Você junta essas 4 espécies e as agita para o norte e para o sul, e isso simboliza algumas coisas. Primeiro, não há limites de onde virá a sua bênção, ok? Mas eu explico melhor na quarta, mas quero mostrar algo agora. Essa é uma das razões pelas quais eu gosto de ensinar assim. Vocês gostam de ir um pouco mais fundo, não gostam? Anos atrás eu participava de um programa cristão na televisão. Uma pessoa muito famosa disse, meu Deus, por que não aprendemos essas coisas antes? E ele continuou, no cristianismo temos sido largos como uma milha e profundos como uma polegada. Mas nos últimos dias Deus disse que abrirá os olhos e revelará mistérios. Olhe para Apocalipse. Então, quando eles caminhavam pela estrada da peregrinação, os sumos sacerdotes, trazendo as ofertas de primícias, agitava o lulav, dizendo bênção ilimitada, alegria ilimitada. Não limite a forma como o Senhor vai abençoá-lo neste próximo ano. Ele fará exceder abundantemente acima de tudo que você possa pedir ou imaginar. Apenas aceite. Ele disse, ele vai persegui-lo com a bênção, que seja assim, ele vai me encher de bênção. E eu estarei pronto para isso. Eu estou pronto para Tiz estar em casa. Eu estou pronto. 4 meses se transformam em 9 meses. Vou dizer, a ausência realmente faz o coração crescer mais afetuoso. Realmente faz. E eu estou pronto para a chuva tardia. Das ruas marcadas pela dor ao encontro sobrenatural com Deus. Uma história real de libertação, fé e esperança que vai impactar a sua vida. Descubra a transformação do pastor Larry Huch em A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Adquira já o seu exemplar pelo site da Editora Família ou pelo WhatsApp 5515 9972758737. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huch. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huch Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.